Dor do crescimento. Eu aposto que você já ouviu falar sobre dor do crescimento, mas você sabe o que é, como identificar, quando acontece e por que acontece? Meu nome é Pedro Poggiali, sou ortopedista pediátrico e vou contar para vocês um pouquinho sobre essa dor que é tão frequente nas crianças. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a dor do crescimento não tem relação com o crescimento. A criança não sente dor porque ela está crescendo, né? Quando a criança tem uma crise de dor à noite, e é aquela crise que é típica da dor do crescimento, se você for medir a criança, ela não vai ter crescido 1 centímetro a mais naquela noite. A gente cresce todo dia um pouquinho, e não é todo dia que a gente tem dor do crescimento. A dor do crescimento ganhou esse nome porque acontece em crianças estão crescendo, e acabaram que isso gerou uma confusão, passaram a acreditar que a dor tinha relação com o crescimento. Mas não, a dor do crescimento é uma dor de causa, podemos dizer, desconhecida. A gente não sabe o real mecanismo dessa dor. A gente sabe que é uma dor benigna, a gente sabe diferenciá-la de outras condições que trazem preocupação e a gente tem algumas hipóteses para essa dor. A hipótese que parece mais sensata, mais razoável, é que a dor do crescimento seja uma dor de fadiga, uma dor de cansaço muscular, uma dor comum que todos nós sentimos, mas talvez a criança tenha dificuldade em elaborar isso e identificar. Crianças brincam em excesso, um excesso que faz parte do desenvolvimento, que é natural, e é esperado que elas entrem em fadiga mesmo, né? Porque elas têm que explorar o ambiente, têm que se desenvolver, é importante que sejam muito ativas. Isso, claro, que gera um cansaço, algum desconforto. Quando o adulto vai na academia depois de muito tempo sem malhar, ou faz uma atividade física que não estava acostumado, ou exagera um dia numa atividade que ele estava acostumado, mas ele pratica por mais horas, por exemplo, um dia de treino mais intenso, ele vai sentir desconforto, vai sentir um incômodo à noite, ele consegue entender o motivo dessa dor, ele entende que ele abusou no esporte e consegue absorver aquilo sem se estressar tanto. A criança não, ela tem dificuldade em elaborar o que é uma dor forte, uma dor leve, um desconforto, e quando essa dor vem à noite, incomoda, ela reclama, ela chora e às vezes assusta bastante os pais. A dor às vezes pode ser um pouco mais forte, parecer uma cãibra, e também está dentro desse espectro de uma dor de fadiga, uma dor muscular, uma dor de cansaço. As crianças às vezes choram muito e gritam, né, e assustam os pais quando essa dor é um pouco mais intensa. Tem sempre um padrão que é típico, que é característico da dor do crescimento, que nós vamos falar bastante aqui e vou explicar para vocês. Um ponto importante que a gente precisa entender também é que a dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão. A gente primeiro preocupa em afastar outras causas de dor e depois a gente vai chegar na conclusão que deve ser a tal dor do crescimento. Existem inúmeras causas de dor na criança e a gente precisa estar atento aos sinais de alerta, aos sinais de gravidade. Então a gente tem que se perguntar, será que pode ser outra coisa? Será que pode ser algo mais importante? E os pais ficam preocupados, como que eu vou saber se é uma dor do crescimento? A primeira dica que eu dou é confie em vocês. Os pais sabem quando tem alguma coisa de errado acontecendo. Os pais percebem quando é algo mais grave. E, geralmente, quando a criança tem uma dor do crescimento, os pais desconfiam. Deve ser a tal dor do crescimento. Está tudo bem, a criança estava ótima, estava brincando normalmente. Começa a sentir uma dor, chora, às vezes acorda à noite com dor. Os pais vão lá, acalmam a criança, conversam com ela, fazem uma massagem, a dor vai melhorando, a criança volta a dormir. Os pais percebem que não era nada mais importante. No dia seguinte a criança está normal, a criança não manca, pula, brinca, corre, faz tudo normalmente. E os pais continuam tranquilos, percebem que isso não foi nada de importante. Mas o problema é quando a dor se torna recorrente, na semana seguinte a criança reclama de novo, depois reclama. Aí os pais costumam ficar um pouco mais preocupados, que dor é essa que vira e mexe aparece, né, que nos incomoda à noite, a criança chora, acorda e ficam um pouco mais preocupados. Mas no fundo eles percebem que não deve ser nada mais importante. Então a primeira dica é confie na sua avaliação e se você cismar que tem alguma coisa mais grave, alguma coisa mais importante, é prudente que essa criança seja avaliada. Quando é dor do crescimento, geralmente os pais percebem que está tudo bem, está tudo tranquilo e a criança no dia seguinte está normal. A dor do crescimento pode aparecer em diversas idades, mas geralmente é naquela criança que já é muito ativa, uma criança que já pula, corre, brinca, né? Uma criança de 3 anos em diante, e pode se apresentar também em crianças mais velhas, 10, 11 anos, não é comum. O mais comum é dos 3 aos 7 anos.
mas as crianças mais velhas também podem manifestar essa tal dor do crescimento. Uma característica importante que os pais relatam com frequência é que a dor é mais comum nos dias de maior atividade física, nos dias que as crianças brincam muito, no dia que tem aula de futebol, no dia que tem aula de balé. Os pais percebem que essa dor costuma acompanhar os dias de mais atividade física. É muito comum também nos dias que as crianças vão para festinhas, aniversários, pulam, brincam o dia inteiro. À noite, como a gente espera, por ser uma dor de fadiga, elas podem reclamar de dor no final do dia, antes de dormir, depois de dormir e acordar com dor. Para alguns pais, isso é muito óbvio, é muito claro que a dor só vem no dia que a criança brinca mais. Outros pais têm dificuldade de perceber isso. Os pais falam, não, doutor, essa dor não tem muita relação com a atividade física, né? Tem dia que ela brinca mais, brinca menos e a dor aparece, não tem muita relação. Mas se a gente parar para olhar a rotina dos nossos filhos, eles brincam muito sempre, todos os dias, graças a Deus, e assim que é o normal. Uma criança, às vezes você não vai conseguir identificar se aquele dia a criança brincou muito. Às vezes naquele dia ela não teve uma aula de futebol, não foi para o balé, mas ela ficou pulando e subindo no sofá o tempo inteiro, ela não parou quieta, ela baixou, levantou, agachou várias vezes ao dia. Eu te garanto que se você agachar o tanto de vezes que uma criança agacha durante o dia, você vai chegar com dor à noite com certeza. Um outro ponto que a gente tem que estar atento é o local da dor. A dor do crescimento, ela é uma dor não localizada, ela é uma dor inespecífica. Pode acontecer na coxa, na panturrilha, no joelho, no pé, no tornozelo, mas ela é espalhada, a criança não aponta com o dedo o local da dor. E outro ponto muito importante que a gente tem que estar atento, a dor do crescimento, ela varia de local. Um dia na perna direita, outro dia na perna esquerda. Esse detalhe também é muito importante, presta atenção. Nunca é normal mancar. Claudicação, que é quando a criança manca, é sempre um sinal de alerta. Então, se a criança está mancando, mesmo sem dor, ela precisa ser avaliada. E a dor do crescimento não faz com que a criança fique mancando. Se a criança reclama de dor à noite e no dia seguinte a criança manca, isso não é dor do crescimento. Essa criança precisa ser avaliada, mesmo se ela não estiver reclamando de dor durante o dia. Se ela está mancando, tem que ser avaliada. A dor do crescimento não dura. Ela melhora sozinha, às vezes 10 minutos, 5 minutos, às vezes meia hora, mas ela tem que passar. Muitos pais comentam que a dor só melhora com a medicação. Dão um analgésico simples, como uma dipirona ou paracetamol, e a dor melhora mais rápido. Pode acontecer, e se a sua criança tiver dor com frequência, se o pediatra autorizar, se a criança não tiver nenhuma alergia, ela pode usar uma medicação para dor para ver a resposta, mas geralmente não é necessário o uso de medicação. Basta uma massagem, tranquilizar a criança e a dor vai passar. A dor do crescimento costuma ser mais frequente no início da noite ou depois que a criança já dormiu, ela acorda reclamando de dor. Pode acontecer no final do dia, pode acontecer durante o dia? Pode, mas não é comum. E a dor que acorda a criança à noite, a princípio seria um sinal de alerta, uma dor que desperta o sono da criança, uma dor que incomoda mais. Mas no caso da dor do crescimento, a gente até tolera isso, a gente observa, se a criança acorda, chora, você faz a massagem, ela volta a dormir tranquila e dorme a noite inteira, acorda normal no dia seguinte. Uma dor que dura a madrugada, que não deixa a criança dormir, não é dor do crescimento e essa criança precisa ser avaliada. Se a dor acontecer também durante o dia, é prudente que a criança seja avaliada. Se a criança reclama de dor na escola, durante as brincadeiras, durante as atividades físicas, ela precisa ser avaliada. Não é comum. Até pode ser dor do crescimento durante o dia? Pode ser que seja dor do crescimento, mas não é comum. E sempre que a criança deixa de brincar porque está com dor, a gente tem que procurar o problema. É preciso tomar muito cuidado quando a criança para de brincar porque ela está com dor, sinal de que é algo mais importante. A dor do crescimento não tira a criança da brincadeira, não limita a atividade física, que não impede a prática de esportes. Se a criança está muito quieta, muito parada, se a criança não quer brincar, está mais desanimada, pode ser alguma coisa mais grave. Um ponto que pode trazer muita angústia para os pais é quando essa dor se torna muito frequente, uma vez por semana, uma vez a cada 10, 15 dias. Isso não necessariamente é sinal de problema. Tem crianças que vão ter dor de crescimento toda semana. Tem crianças que vão ter dor a cada 2 meses, 3 meses, vão ter um episódio de dor. Isso varia muito. Algumas crianças têm pouquíssimos episódios ao longo da vida, outras crianças têm com certa frequência e regularidade. Tem pais que comentam comigo, toda vez que vai dormir na casa do coleguinha,
eu sei que 11 horas da noite a mãe vai me ligar falando que ele está com dor. Toda vez que ele brinca mais, é igual um reloginho, 11 horas a dor vem. Tem crianças que não, que é muito variado e inespecífico. E uma dor mais frequente, semanal, não requer preocupação, desde que essa dor seja pontual. A criança acorde sem dor, acorde sem mancar, a dor tenha curta duração e a criança brinque normalmente no dia seguinte. O diagnóstico da dor do crescimento é clínico. Para a gente fazer o diagnóstico, basta uma boa anamnese, uma boa conversa com a família, colher bem essa história e um bom exame físico. A gente não precisa fazer exames de imagem, não precisa fazer exames de sangue para determinar que se trata de uma dor do crescimento. A gente precisa examinar bem a criança, excluir alterações que tragam preocupação, garantir que o exame físico está normal e que a história é compatível com a dor do crescimento. Se a gente acha que é dor do crescimento, a gente não precisa solicitar exames. Apesar de ser um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente primeiro exclui outras doenças, basta uma boa anamnese, uma boa conversa com a família e um bom exame físico para a gente ficar tranquilo. Não tem nenhum exame que vai ajudar o médico a identificar essa dor do crescimento. Não vai aparecer alteração na radiografia, não vai aparecer alteração nos exames de sangue. Então os pais podem ficar tranquilos e estar atentos. Se o médico avaliou e acha que está tudo bem, os pais estão tranquilos, acham que está tudo bem, podemos só observar e continuar observando. Se o padrão da dor alterar, a criança apresentar novos sintomas ou sinais de alerta, como febre, mancar, irritabilidade, dificuldade para brincar, cansaço, essa criança precisa ser avaliada.